Queridos irmãos, queridas irmãs, então agora esse vídeo de número 304. A questão no Livro dos Médiuns é a questão 328, livro dos Médiuns, capítulo 29, e nós estamos tratando ainda a respeito das reuniões instrutivas, né? Então, na questão 328, Kardec diz assim: a instrução espírita não abrange apenas o ensinamento moral que os espíritos dão, mas também o estudo dos fatos. Olha só para você ver. E pensar, ou melhor, e saber que muitas pessoas não raciocinam dessa forma. Muitas pessoas não estão preocupadas com os estudos. Então, quando nós nos interessamos, ou vamos dizer assim, quando a pessoa se interessa pelas 5 obras básicas da doutrina, ele amealha tanto conhecimento que ele, no final, percebe aquilo que temos dito sempre aqui. A finalidade da doutrina dos espíritos não é se preocupar com os espíritos. Uma das finalidades da doutrina dos espíritos é se preocupar com as almas que se encontram aqui no corpo físico. Porque isso aqui é um estudo pessoal. Quando nós estudamos a doutrina dos espíritos, nós estamos estudando a ciência de Deus no nosso eu. A filosofia, a religião divina no nosso coração, no nosso eu. Quando nós estudamos o espiritismo, nós estamos estudando nós mesmos. Agora, é lamentável, né, como muitos buscam se aproveitar desses meios e colocam em prática o misticismo, o charlatanismo e por aí em diante vai. Como aqui Kardec está dizendo, ó, a instrução espírita. Então, a instrução espírita, ela não abrange apenas o ensinamento moral que os espíritos dão. Não abrange só o ensinamento moral que os espíritos dão, mas também o estudo dos fatos. Ora, todo efeito tem uma causa. Não existe efeito sem causa. Todo efeito tem uma causa. Então, é ensinado para a humanidade se preocupar com a causa e nunca, é ensinado a humanidade a se preocupar com o efeito, mas não é levado ao conhecimento da humanidade para ela se preocupar com a causa. Até porque entendemos que para passar esse conhecimento à humanidade, a pessoa precisa ter conhecimento de causa e de efeito.
Porque não é só dizer eu tenho conhecimento dos fatos, porque dizer que tem conhecimento de causa, dizer que tem conhecimento dos fatos, olha, aqui no mundo de provas e expiações é meio difícil. Dizer que tem conhecimento dos fatos. Muitos até tentam. Muitos até se aventuram nas exposições, nas palestras, mas aquele método, aquele processo é meteorítico. Ele não consegue ir longe. Por que que não consegue ir longe? Porque os fatos estão relacionados à persona, está relacionado aos arquétipos. E acesso à persona é só Deus, é só Jesus. A doutrina dos espíritos, ela nos proporciona meios. Através dos bons espíritos que ajudaram Allan Kardec na compilação da doutrina. Então, aqueles que buscam a doutrina espírita seriamente, ele consegue de certa forma, mas seriamente, ele consegue de certa forma. Aquele que não a busca através da seriedade, ele não logra êxito. Incumbe-lhe a teoria de todos os fenômenos. Olha só para você ver. É o que nós estamos dizendo aqui, ó. Vou voltar. A instrução espírita não abrange apenas o ensinamento moral que os espíritos dão, mas também o estudo dos fatos. O estudo dos fatos. Que sem a doutrina dos espíritos, ninguém logra êxito no estudo dos fatos. E também as instruções espíritas, ela incumbe-lhe a teoria de todos os fenômenos, a pesquisa das causas, a comprovação do que é possível e do que não o é. Tá vendo só? Incumbe-lhe a teoria de todos os fenômenos, a pesquisa das causas. A pesquisa das causas. Agora, raciocinemos. Se a pesquisa dos efeitos se torna um pouco difícil, imagine a pesquisa das causas. Porque você entendeu? Às vezes você pode até não ter entendido, ou entendeu? Porque, por exemplo, eu vou dar apenas um exemplo. Eu retorno ao corpo físico cego, mudo, surdo. Cego, mudo, surdo. Beleza? Só para você ter uma noção.
a pesquisa da causa. Por que eu reencarnei cego, mudo, surdo? Hereditário, genética, tem nada disso aí. Isso é tudo papagaiada. De quem não tem conhecimento e para poder preencher bolinha de gude, bolinha de vidro, então eles ficam falando essa papagaiada aí. Tem uma causa porque eu nasci cego, mudo, surdo. Cego, mudo, surdo é efeito. É efeito. Tudo que nós deparamos é efeito de uma causa que um dia eclodiu. Tá. Aí busca-se na existência anterior a essa eu lá com o revólver, vou ensinar isso, é um estudo, hein, gente? Não tem isso aí como solução, não. Eu lá numa outra existência, revólver, pá, no ouvido. O projétil, ele afeta a área correspondente, a visão, a fonação e a audição na massa encefálica. Danifica. Danificando ali, danificou também-se o modelador da forma, que é o perispírito. Só que você tem que entender, isso é com todo respeito. Você tem que entender que ali também não é a causa. Olha que complicação. Aqui é o efeito. Cego, mudo, surdo, aqui é efeito. O momento que eu coloco o revólver no ouvido também é efeito. Quando é então a causa? A doutrina dos espíritos, ela nos proporciona meios, ela nos fornece condições para raciocinar com bom senso. A causa encontra-se em diversos parâmetros. Por exemplo, uma depressão que eu tinha na existência passada que ninguém da família percebia, falta de dinheiro, tudo. Eu vou narrar tudo naquela existência para você ver como tudo culmina no tiro no ouvido. Só que o tiro no ouvido não é a causa, é o efeito. É o efeito dominó. É um efeito dominó. Eu tinha uma depressão, ninguém sabia da família. Eu tinha angústia, melancolia, ansiedade, eu tinha falta de dinheiro, falta de desemprego. Eu vivia mendigando para a rua. Eu morava embaixo das pontes. Eu tinha por exemplo, a mulher separou de mim, eu separei da mulher. Vai juntando tudo isso aí, porque isso tudo aí é causa. E isso já é causa. Que culmina no tiro. Que o tiro, por vezes, é efeito. É efeito. É efeito de todo aquele processo. Então, uma traição, um filho que desencarna, perda de uma riqueza financeiramente, um câncer. Então, junta-se tudo isso. Junta-se tudo isso. Isso é causa. Agora, não basta você se contentar em dizer que tudo isso é causa. Porque vamos buscar na íntegra cada item. Olha como o negócio é complicado.
Por isso, gente, que tem muitas pessoas brincando de espiritismo por aí. O espiritismo não é brincadeira. Você viu que isso é um estudo. Ó, aí agora nós vamos lá em mim, lá na vida passada, na essência passada, vamos buscar a depressão. Por que é que eu tinha depressão? Eu desenvolvi uma depressão por qual motivo? Eu usava droga, bebida. É uma depressão tóxica, né? Por algum elemento tóxico. Era uma depressão provocada por algum obsessor de outras existências anteriores? Quais os obsessores que me atacava naquela existência? Qual o motivo? Por que aqueles obsessores me atacavam? Você viu como que o negócio é complexo? O negócio não é brincadeira. Por exemplo, estou desempregado naquela existência. Já pulei para ele só para a gente, né, fazer um apanhado, só para você ver como que o negócio é terrível. Não é brincadeira esses estudos, às vezes a pessoa pode pensar que é brincadeira isso aqui é muito mais sério que as pessoas imaginam. Só que não tem como a gente passar tudo. Por exemplo, a pessoa está desempregado na existência passada. Então ele está com 1000 problemas. Ele está desempregado. Por que ele está desempregado? Ele estudou, ele se capacitou, ele se profissionalizou, ele é diplomado. Mas por que ele não se capacitou? Por que ele não conseguiu estudar? Tem tudo um porquê, gente. Que só a ciência espírita nos condiciona meios de estudar, vírgula por vírgula, cada item desse. Pensemos da seguinte forma. Hoje, por exemplo, conta na sua vida hoje, em um papel, quantos probleminhas você tem na sua vida. Conta quantos probleminhas você tem. Coloca no papel. Tá. Agora, esses probleminhas aí, eles são efeito ou eles são causa? É efeito de uma causa. Agora, por que a causa? Você se profissionalizou no emprego, falando agora. Não. Mas por que você não se profissionalizou? Falta de oportunidade. Mas por que falta de oportunidade? Porque ninguém me valorizava. Mas por que as pessoas não te valorizavam? Tem sempre um porquê infinito. Olha só. Tá aqui. Às vezes as pessoas que não querem, por um desculpismo, não querem estudar. Então você acha que espiritismo é ficar nas casas espíritas conversando com o espírito? Explorando o espírito? Lesando a espiritualidade? Gente, a doutrina dos espíritos, o espiritismo, é uma ciência. É uma ciência. É um consolador para nos consolar. O espiritismo é a ciência do nosso eu. O espiritismo é a ciência do nosso eu. Então, quando você estuda o espiritismo, você está estudando você mesmo. Você está procurando auto-se evangelizar, auto-se reformar, se transformar. Por isso que chega aquela questão que nós temos o hábito de dizer que espiritismo não é para quem quer, para quem aguenta mudança de atitude, de comportamento. Então, olha só para você ver. Incumbe-lhe a teoria de todos os fenômenos, a pesquisa das causas,
Então você entende que numa regressão, vamos usar esse termo, chega-se o cego, mudo, surdo, chega-se ao tiro no ouvido. A pessoa fala assim, a causa está aí. Não está. A causa é o que levou a pessoa a colocar o revólver no ouvido. A causa. O transtorno financeiro, o transtorno neurológico, né? O transtorno obsessivo, esse nós podemos dizer que é a causa, mas ainda não é a causa, porque o transtorno obsessivo, o transtorno neurológico, ele ainda é efeito de uma causa anterior, porque o transtorno neurológico ele tem um princípio. E esse princípio quase que sempre você lesionou alguém ou alguém te lesionou. O transtorno obsessivo, você chega lá naquela existência passada, naquela encarnação passada, e descobri, a pessoa se matou, a pessoa é cega hoje porque se matou na existência passada por um fator transtorno obsessivo. Mas transtorno obsessivo bom, mas então o transtorno obsessivo ele não é a causa. O transtorno obsessivo ele ainda é o efeito. Mas por quê? Porque a causa é o que levou ao transtorno obsessivo. Tá, aí você faz uma espécie de uma regressão simbólica, tá? Aí você chega naquele momento em que principiou-se tudo o fator transtorno obsessivo. Aí você pode dizer que ali reside a causa. Também você não pode dizer. Mas por que, Luiz? Porque o transtorno obsessivo ali teve início num ciúme, no egoísmo, no orgulho excessivo de ambas as partes. Um dos dois ali podia estar sendo inspirado pelas trevas anteriores, que culminou-se naquele desfecho ali, que dali em diante iniciou-se um fator obsessivo, um transtorno obsessivo de eras e eras e eras. Gente, o elo, pode-se dizer, o elo perdido. O elo perdido. Sabe quando é que nós vamos descobrir o princípio? Sabe quando? Tá bom, ó. No nível que nós nos encontramos, sabe quando é que nós vamos descobrir o princípio? Nunca. No nível que nós nos encontramos. A doutrina dos espíritos, ela nos fornece meios para que, conforme aqui raciocinamos, que continuemos esse raciocínio. Agora, qual outra ciência que nos proporciona esse meio de raciocínio? Então, olha só para você ver. Incumbe-lhe a teoria de todos os fenômenos a pesquisa das causas. A pesquisa das causas. A comprovação do que é possível e do que não o é. Então, é possível ser esse momento aqui? É possível ser esse momento aqui? Não. Então, vamos para a encarnação anterior a essa. Não. Vamos para outra anterior. Não. Vamos para outra anterior. Comprovamos, está aqui. Então, a doutrina dos espíritos, ela nos condiciona meios
para que isso tudo possamos estudar. Agora, você observa a minuciosidade do estudo e da importância do estudo. Agora, isso falando só do cego, mudo e surdo. E a biodiversidade na relatividade, na complexidade e também na desigualdade, tanto evolutiva, espiritual, quanto na desigualdade física, em todos os sentidos. Pensemos da seguinte forma: tudo que nós acabamos de dizer agora aqui, existe um princípio relativo complexo. Existe uma desigualdade relativa, espiritual e física. Existe uma desigualdade moral e uma desigualdade intelectual, uma desigualdade de intelecto e de tudo mais. Então você observa a grandiosidade, se nós formos nesse estudo mesmo, onde é que nós vamos parar? Não há lugar para parar. Vamos para o próximo vídeo.